Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos aqui de volta para trazermos mais um estudo bíblico, um estudo aqui na Palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu quero trazer aqui esta palavra do céu, do coração de Deus para os nossos corações, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5 e o versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9, que nos diz bem assim, vejam só: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Este é um estudo maravilhoso que nós iremos estar aqui comentando, e eu peço que vocês prestem bem atenção, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante esse tema, é muito importante, né? Ao abordar esse assunto, amado, vale a pena nós enfatizar tanto a responsabilidade pessoal quanto a dignidade de todas as pessoas, evitando passar a impressão de que a culpa pela violência e de quem foi provocado, por exemplo. A Bíblia chama tanto homens quanto mulheres ao domínio próprio, ao amor e ao respeito mútuo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a esse estudo bíblico, um estudo que é edificador, um estudo que vem falar aos nossos corações e que venha confrontar as nossas vidas, o nosso ego, né? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser confrontados, sermos confrontados com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o remédio que traz cura para a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus fala aqui em Mateus, né, capítulo 5. E se nós formos, amado, lá para Efésios, capítulo... Vamos ver aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 32. Efésios, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo assim, glória a Deus, capítulo 4, versículo 26 ao 32. Glória a Deus, glória a Jesus. Que diz assim, vejam só, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vejam só. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, né? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, isso aqui, amados, é tremendo. Vai falar sobre a paz, sobre ser pacificador, sobre não pecar. Pode se irar até, né? Mas não pode pecar. Quando ele fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol, né, sobre a vossa ira. Amados,
Nós vivemos uma época em que muitas pessoas eles perderam a capacidade de ouvir, né, dialogar e suportar a correção. Existem pessoas que não têm essa dificuldade de ouvir, de dialogar, de suportar, né, não querem ser corrigidos. Há lares, por exemplo, onde pequenas discussões, queridos, se transformam em grandes conflitos e, infelizmente, alguns terminam em agressões e por que não dizer, até morte também. Isso acontece muito, está acontecendo muito hoje em dia, no meio das famílias. Que Deus tenha misericórdia, que haja uma mudança urgente para parar com essas coisas. Deus, amado, Ele deseja que o lar seja um lugar de paz, não de guerra. Um lugar, um ambiente onde a pessoa sai para o trabalho e tenha o prazer de voltar, né, de estar com a família, que sinta saudade quando estiver lá fora da sua família, de voltar para casa e viver em paz e não em guerra. Querido, um lar que vive em pé de guerra, a pessoa sai e se sente bem lá fora e não quer mais voltar para casa. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas, amadas, que o orgulho impede a correção, como diz lá no livro de Provérbios, né, capítulo 12, versículo 21, que fala: o que ama a correção, ama o conhecimento, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, ninguém gosta de ser corrigido. Tem muitas pessoas, a Bíblia diz que a correção às vezes ela parece no momento não surtir efeito, mas quando a pessoa recebe, querido, ela faz um grande efeito nas nossas vidas. Então, as pessoas não gostam, tem pessoas que não gostam de ser corrigido, mas quem teme a Deus, ele aprende com a repreensão. Então nós precisamos aprender sim com a repreensão, e até porque quando Deus está usando, a Bíblia diz que Deus ele corrige e ama, ele repreende, ele corrige e repreende a todos quanto ama. Então quando uma pessoa acha que nunca está errada, existe pessoa assim, que erra, mas acha que é dona da razão, ou dono da razão, não, amado. Quando eles pensam assim que nunca erra, né? Discute por qualquer motivo, responde com agressividade, com grosseria contra o seu companheiro ou a sua companheira. Então transforma tudo em ofensa pessoal. Isso aqui, querido, pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres. Não vou passar a mão na cabeça de nenhum, porque está acontecendo no geral hoje em dia. É lógico, né? Tem acontecido muito e nós não podemos deixar isso passar ou passar a mão na cabeça de quem está errado, não. Errou, nós temos que reconhecer, temos que repreender. Se nós errarmos, temos que ser corrigidos, sim. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, tem pessoas que oram, acham que a oração, querido, substitui o caráter, né? Mas não, a oração não substitui um caráter transformado. Não substitui. É possível alguém orar muito e ainda lutar contra áreas do caráter, né? A verdadeira espiritualidade, querida, ela aparece na maneira de falar, né? Porque tem pessoas que é arrogante até não falar. Então não está mostrando espiritualidade, não está mostrando caráter, tá? Então a verdadeira espiritualidade, ela aparece no falar, na forma de tratar o cônjuge ou qualquer pessoa, né? Na reação diante das críticas. Tem pessoas que não aceitam uma crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva, não aceitam. Não, quer viver... acha que tudo está certo, tudo que é para ela está certo, ela tem razão. Então, a pessoa que vive a verdadeira espiritualidade, né, ela aparece no domínio próprio. Ouça isso no nome de Jesus. Se nós formos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, você vai ver, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, vejam só: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmão, isso aqui é muito sério, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter esse domínio próprio, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui inclui aqui o amor, mansidão, paciência e domínio próprio, que fala aqui, o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas. Então quem vive cheio do Espírito, querido, ele busca crescer, né,
nessas virtudes, no amor, na mansidão, na paciência. Cada vez que você se enche do Espírito, você ama mais, você é manso, você tem paciência. Tem pessoas que não têm paciência não, irmão. Não tem paciência. Não sabe tratar os outros, brigam por qualquer motivo, machuca. Eu conheço pessoas que é assim, amados. Vocês, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quem vive cheio do Espírito Santo, amado, busca crescer nessas virtudes, nessas coisas que eu tenho falado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um grande perigo da provocação constante. Provérbio capítulo 15, versículo 1, louvado seja Deus. Provérbio 15, versículo 1. Nós vamos fazer questão aqui de ler aqui esse versículo, é muito importante. Nós estamos trazendo aqui para nós nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o que é que diz aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim, vejam só. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, a resposta branda, ela desvia o furor. Glória a Deus. Existem pessoas que vivem provocando e provocam, fazem ironias, humilham, insistem em discussões, querem sempre ter a última palavra. Querido. E provoca. Às vezes, qualquer coisinha que aconteceu no lar, tem pessoas que ficam instigando e provocando ironias, sabe? Fazendo ironias, até o outro sair perder as estribias, e ela já, tá vendo aí? Eu falo que você não presta. Assim, muitos casais, vive assim. Provoca, até o outro se irritar, que é para depois colocar a culpa no outro. A pessoa não tem argumento, não tem... com que discutir, aí fica provocando até a pessoa sair do sério. Isso, querido, destrói qualquer relacionamento. Isso é muito perigoso. A Bíblia ensina que devemos evitar alimentar conflitos, e tem pessoas que ficam alimentando e passando na cara e fala uma vez, repete 2, 3, 4, a mesma coisa, até a pessoa sair do natural e brigarem, para depois colocar a culpa no outro. O marido também tem responsabilidade diante de Deus, claro. Efésios capítulo 5, versículo 25 vai nos dizer: marido, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então o marido, ele nunca recebe autorização para gritar, ameaçar, agredir, humilhar, matar, como tem acontecido muitos aí, o feminicídio, né? Nada justifica a violência, querido. Se o relacionamento chegou a um ponto insuportável, existem caminhos legais e pacíficos. A violência jamais é a solução, amados. Então existe acordo para isso, existem caminhos legais, pacíficos para se resolver. Não precisa jamais ir com violência. Ouça isso no nome de Jesus. A esposa também, ela deve agir com sabedoria. Tem pessoas que não agem. Olha, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4, Pedro fala que da beleza de um espírito manso, ele fala disso aí, da beleza de um espírito manso e equilibrado. Isso não significa aceitar abusos, mas cultivar uma atitude sábia, respeitosa e pacífica. Ouça isso no nome de Jesus. O domínio próprio, querido, ele evita tragédias. Como disse Salomão lá em Provérbios capítulo 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o valente. O valente, ele acaba até provocando a ira, e pode até morrer mais rápido, porque se dá uma de valentão. E tem um ditado que fala que o valente só é valente enquanto não aparecer outro valente. Muitos crimes acontecem porque alguém perdeu o controle por poucos minutos e depois se arrepende, faz uma coisa que depois vem o arrependimento pro resto da vida. Uma decisão tomada, amado, na ira, ela pode destruir, Pode destruir família, pode destruir um ministério, uma vida inteira pela frente. Destrói tudo, porque uma decisão tomada na ira, no momento de ira. Portanto, querido, é melhor parar. Irai-vos e não pequeis, a Bíblia diz, Por isso Deus nos chama ao domínio próprio, queridos.
Quando não há paz, é melhor se afastar do conflito do que partir para a violência. Quando não há paz, já chamou, já conversou, já dialogou, não teve jeito, então, querido, não adianta partir para a violência. É melhor se afastar dos conflitos, né, do que ir para a violência. Às vezes o casal ele percebe que a convivência se tornou muito difícil. Nessas situações, devemos procurar o quê? Diálogos, né? Buscar aconselhamento pastoral ou profissional quando apropriado, né? Dar um tempo para os ânimos esfriarem, né? E se houver risco de violência, tem que até se afastar-se e procurar proteção, mas não partir para cima, para violência e não, eu vou mostrar que... Não, queridos, dá um tempo, afaste-se, procure um lugar de proteção, se proteja, depois tudo se resolve. E assim se vai, mas tem pessoas que querem, não, eu não levo desaforo para casa, não, é assim, comigo é assim. Não, queridos, temos que perder aqui para ganhar o reino dos céus. É muito melhor, querido, uma separação pacífica do que uma tragédia irreversível. É verdade. Ouça isso em nome de Jesus. Não estou falando aqui para que ninguém se separe, não. Mas se já fez de tudo, não tem diálogo, não querem buscar aconselhamento, né? E a violência está cada vez aumentando. Você corre o risco de vida, de acontecer uma tragédia. Então, procure um lugar seguro. Porque é melhor uma separação pacífica do que uma tragédia irreversível. Sabemos que o casamento é uma coisa muito séria, então devemos pensar antes de embarcar nesta jornada. Imagine, amados, fazer aqui uma ilustração. Imagine uma panela de pressão, né? O problema não é apenas o fogo. O problema é quando ninguém reduz a chama nem libera a pressão. Imagina você, aquela panela ali e o fogo queimando e a pressão aumentando. Quanto mais fogo, mais a panela, né? Mais pressão naquela panela. Assim também acontece nos relacionamentos orgulhosos, né? Nesses relacionamentos acontece orgulho, palavras duras, né? E falta de domínio próprio faz a pressão aumentar até que ocorra uma explosão. Devemos tomar muito cuidado. Mas quando há humildade, perdão e autocontrole, a pressão diminui e a paz pode ser restaurada. Então, diminua o fogo, você vai ver que a pressão vai diminuir, a paz vai brotar no seu coração. Eu concluo dizendo aqui para você, amados, Deus não procura apenas pessoas que frequentam a igreja, mas pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Um verdadeiro cristão, querido, ele demonstra a sua fé em casa, no casamento, nas palavras, na maneira de reagir quando é contrariado. Tem pessoas que não aceitam ser contrariado. A palavra dela é a última e não quer que nada, né, venha tirar, venha aconselhar, não fale que está errado, que o negócio pega, o bicho pega. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14 por ali, manda nós nos revestirmos de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade e, acima de tudo, do amor que é o vínculo da perfeição. Então nós devemos, amados, estar revestido todos os dias da misericórdia, da benignidade, da bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como será que eu reajo quando sou corrigido? Minhas palavras promovem paz ou alimentam conflitos? São essas perguntas para nós meditarmos. Será que eu tenho permitido que o Espírito Santo transforme meu temperamento? Será que eu sou conhecido como alguém que constrói pontes ou pessoas que levantam muros? Louvado seja o nome do Senhor. Uma casa não é destruída apenas por grandes tempestades, não, mas também por pequenas faíscas de ira que nunca foram apagados, queridos. Onde o Espírito Santo governa, o orgulho cede lugar à humildade, a ira ao domínio próprio e a guerra lugar para a paz. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, queridos, fique com esta palavra para o seu coração, que Deus colocou aqui no meu coração hoje para trazer para você. Fique conectado nesse canal, conhecereis a verdade vos libertará. Se inscreva, deixa aí o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe nossos vídeos aí com as pessoas, com vizinhos, com parentes. E deixa aí o sininho ativado para que toda vez que nós soltarmos aqui trabalhos novos aqui, você receba aí de primeira mão a notificação. Que Deus abençoe, um forte abraço e medite nessa palavra, pelo amor de Deus, para que haja um mundo de paz, de harmonia e de alegria e não de guerra. Diga não à guerra, diga não aos conflitos e sim à paz, à sabedoria e o amor de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.